Oi, turminha, tudo bem, oitavo ano? Bora lá para mais uma videoaula. Correção de atividades das páginas 52 e 53, os exercícios propostos. Na questão 12 primeiro, eu pedi as questões 12, 13, 14 e 15. Então, na 12, identifique o tipo de sujeito presente no período e o verbo que concorda com ele. Então, o sujeito do período é simples. E qual é o sujeito? Dois especialistas. Então, repetindo, sujeito, dois especialistas, a classificação sujeito simples, só tem o núcleo especialistas. E o verbo é avaliaram. Sujeito, né, no plural, apesar de ser um sujeito simples, está no plural. Dois especialistas avaliaram. E na letra... E depois vai pedir na letra B. Reescreva o período, mantendo o seu sentido e utilizando um sujeito composto. Então, aí vocês, né? Isso é pessoal, cada um vai fazer o seu, né? Por exemplo, o fisiologista, né, e o cardiologista avaliaram os seus, né, os símbolos esportes mais praticados entre os brasileiros, né? Aí o fisiologista Duríbio Leite e o cardiologista Nabil Goraveb, né? Aí vocês vão fazer essa questão aí pessoal. Na questão 13, na letra A, né, tem lá três orações, né? E vai pedir 3 fragmentos tirados do texto. E na letra A, identifique o predicativo do sujeito em cada um deles. Na letra A, era um problema, sobretudo para quem, como ele, não gostava de acordar cedo, mas era lutador, não deixava se intimidar por aquilo. Então, para eu achar um predicativo, aí eu vou achar um verbo de ação, né, para ser um predicativo do objeto, ou então um verbo de ligação, para ser um predicativo do sujeito. Aí é o verbo ser, de ligação, né, o era, e lutador. Então, lutador aí é o predicativo do sujeito. No segundo, em breve, 2 horas e meia de antecedência não eram suficientes. Novamente, um verbo de ligação, é o verbo ser, é um verbo que indica estado. E suficientes é o predicativo, né? 2 horas e meia não eram suficientes. Então, suficientes aí ligado, né, às horas. Predicativo do sujeito. E na terceira, né, no terceiro fragmento, agora dormia menos ainda, mas em compensação ficava cada vez mais atualizado com a notícia de rádio e de jornal. Então nós temos aí o predicativo novamente, né? Ele ficava cada vez mais atualizado, né? Então o verbo ficar é no sentido de estar, um verbo de ligação, atualizado, predicativo do sujeito. Na letra B, elabora orações em que os predicativos do sujeito sejam utilizados como predicativos do objeto. E aí né, há várias possibilidades, né? Também é pessoal. E não esquecer que agora o verbo terá que ser significativo. Vocês vão achar aí verbos de ação. Na questão 14, nós temos aí, né? 2 períodos, e na letra A, indique a função sintática dos termos sublinhados. Então, na primeira, na questão 14, a primeira oração é: o luxo é uma falsa imagem que a Avenida Berini passa. A segunda oração: os trabalhadores da região do Berini consideram falsa a imagem que a região transmite. Então, na primeira oração, é um verbo de ligação, ser, né? O luxo é. Então, você está completando o verbo de ligação, nós temos aí um predicativo do sujeito. Na segunda, os trabalhadores da região consideram falsa. Eu tenho o verbo significativo considerar, e é o que eu falei lá na nossa videoaula, né? Ele tem um verbo significativo e dando a entender aí que passa uma opinião dele.
Então, ele considera falsa a imagem. Um verbo significativo mais um adjetivo, né, mais o predicativo. Então, aí, predicativo do objeto. Compare em relação à função sintática esses termos. Então, na letra B, a primeira, a característica será dada ao sujeito e ao verbo de ligação. Na segunda, a característica é dada ao complemento do verbo, né? E o verbo é significativo. Na 15, questão 15 e última, sublinhe os termos que exercem as funções do predicativo do sujeito e predicativo do objeto nas orações a seguir. Identifique a função sintática. Então, se é um predicativo do sujeito ou se é um predicativo do objeto. Na letra A, a mulher imaginou como ingênuo os filhos. A mulher imaginou. Então, o verbo é significativo. Então, eu tenho o verbo significativo. O ingênuos, né, é uma opinião, né, dela. Então, imaginou como ingênuos, predicativo do objeto. Letra B. Ana reviu emocionada a terra em que vivera. Ana é o sujeito, o verbo reviu, é um verbo significativo, mais o predicativo. Então, o predicativo não é do sujeito, é do objeto, né? Aliás, minto. Ana reviu, o predicativo aí é do sujeito, porque quem está revendo, né? Quem está emocionada é a Ana. Então, o predicativo do sujeito. E sem o verbo de ligação aí, né? Ou é um verbo significativo, mas a Ana é que está emocionada. Na letra C. Em toda a cidade andava acesa a esperança. Esse andar aí, gente, não é no sentido de caminhar, não. É no sentido de estar. Então, em toda a cidade andava acesa. Então, se andava acesa no sentido de estar, acesa era a cidade, predicativo do sujeito. Meu coração permanecerá aberto para você. Permanecerá é um verbo significativo. Ele permanecerá aberto. Então, quem vai estar aberto? É o meu coração. Então, o aberto está ligado ao coração, predicativo do sujeito. E o verbo permanecer, eu falei verbo de ação, né? Verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, continuar. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. O ECA julga indiscutíveis os direitos das crianças. O ECA julga, agora sim, né? Um verbo significativo, indiscutíveis, né? Está completando aí, né? Não é o ECA, o sujeito, sim, os direitos das crianças. Então, predicativo do objeto. O juiz julgou o doente idoso. Então, julgou, né? Verbo significativo. O doente aqui é idoso, não o juiz. Aí um verbo significativo com uma ideia aí de uma opinião. Então, predicativo do objeto. O melhor funcionário está ausente. Verbo ser de ligação. Quem está doente é o funcionário. Então, se o verbo de ligação, predicativo do sujeito. Letra H. Paciência e solidariedade são virtudes admiradas por todos. São virtudes, e o verbo ser, no plural, né? São. Verbo de ligação, virtude está ligado, né, ao sujeito. Paciência e solidariedade, então predicativo do sujeito. Letra I. Só ficarão tristes os homens de má vontade. Quem ficarão tristes? Os homens de má vontade. Colocando essa oração na ordem direta. Os homens de má vontade é o sujeito, ele está posposto. Ele foi lá para o final da oração. Os homens de má vontade só ficarão tristes. Então, o sujeito ficar no sentido de estar. Tristes, né, ligado ao sujeito, homens. Predicativo do sujeito. E na letra J, tenho a notícia por verdadeira. Eu tenho a notícia por verdadeira. O verbo ter, né? Um verbo significativo. A notícia completa o verbo ter. E verdadeira é a notícia. Então, não é o sujeito que é verdadeiro, né?
esse complemento aí do verbo, no caso, ele é um objeto direto. Então, predicativo do objeto. Então, repetindo, letra A, predicativo do objeto. Na B, predicativo do sujeito. C, predicativo do sujeito. D, predicativo do sujeito. E, predicativo do objeto. F, predicativo do objeto. G, predicativo do sujeito. H, predicativo do sujeito. I, predicativo do sujeito. E por último, a letra J, predicativo do objeto. Beijos, até mais. Fiquem com Deus.